Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Boa noite, estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre doenças renais. Quem veio conversar com a gente é o nefrologista, Dr. Emílio Henrique Barroso Maciel. Atendeu o nosso convite, vai prestar um serviço, vai trazer alguns esclarecimentos. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já é disponível em nossa plataforma no YouTube. Doutor Emílio, que prazer recebê-lo. Já se encontrou aqui nos bastidores algumas vezes, mas nunca tivemos a oportunidade de bater um papo aqui no ar. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, boa noite também, Marconi. Vai ser um prazer bater um papo com você, esclarecer algumas dúvidas suas e dos nossos telespectadores. Fique à vontade, estou à toda disposição. Então vamos começar explicando o que são doenças renais. Cara, Marconi, doenças renais são todas as doenças que acometem o rim de alguma forma. Desde a anatomia, o posicionamento do rim, O rim está posicionado na região dorsal, próximo das últimas costelas, Tem um formato de feijão, tem entre 9 e 11 centímetros. O que mexer nele, o nosso filtro. O rim, eu costumo dizer para os nossos pacientes que ele é um filtro, como um filtro de barro dentro da nossa casa. O que acomete esse filtro são doenças renais. As mais comuns, infecção de urina, nefrolitíase, que as pedras no rim, são cistos renais. Essas são as mais comuns. Agora, quando a gente fala de doenças renais, como é que a gente pode detectar? Quais os sintomas? Nossa, isso tem uma vasta possibilidade, Desde alterações na cor, no cheiro e na quantidade do xixi que a gente faz, esse inchaço nas pernas, um famoso edema, perda de apetite, subir a pressão. Então, o rim, ele é um filtro e ele age de forma muito diversa dentro do nosso corpo. Mas talvez o que é mais marcante na mudança do nosso rim é a alteração na urina. O cheiro, a cor, se tem espuma, se tem sangue, isso chama muita atenção para o paciente. Mas as doenças que mais acometem o rim, vale aqui a lembrança, é pressão alta e diabetes, que na maioria das vezes, Marconi, não causam sintomas muito clássicos renais. Então, fica uma dica que se você tem pressão alta ou diabetes e está acompanhando aí há mais de 3, 5 anos, procure um nefrologista para ver se tem algum acometimento renal causado por conta dessas doenças. Como eu disse, o rim é um filtro, e se a gente tem pressão alta e diabetes correndo no nosso sangue e batendo nesse filtro, esse filtro pode adoecer ao longo dos anos. E qual que é, por exemplo, a alimentação pode causar? Nossa, demais. A pimenta do reino, essas coisas. Há muito, Há muito que se diz sobre pimenta, sobre chás, sobre as diversas vitaminas que a gente encontra na nossa horta e tudo mais. É lógico que a alimentação não saudável, rica em gordura, rica em sal, rica em manufaturados, isso faz com que o nosso rim sofra. De novo, ele é um filtro e vai filtrar tudo isso. E como se ele filtrar uma coisa ruim, ele vai ficar arruinado. Essas questões de chás e de pimentas, vamos dizer assim, ainda não há um estudo bem claro, Marconi, que deixa a gente seguro para dizer isso causa doença renal. Mas dentro da nossa população, a gente entende que até 5% da nossa população tem doenças renais que a gente não descobre a causa. E uma das possibilidades são esses chás e essas pimentas que a gente usa e comumente usa na roça, até mesmo aqui em Diamantina, para curar alguma doença, uma gripe, uma diarreia, alguma coisa assim. Na verdade, quando a gente fala de ciência, a ciência vem querer provar de uma forma empírica aquilo que o senso comum já fala, não é isso que acontece, E aí a gente tem um senso comum dizendo, pimenta do reino, pimenta, chá disso, chá daquilo, isso vai dar problema. Isso faz bem, isso faz mal, A gente encontra, eu encontro... A gente só não tem ainda uma comprovação científica, sim, que tá lá, sim. tá. Tem os famosos chá de quebra-pedra, de cavalinha, de algodão, que o pessoal usa no intuito de curar ou de cuidar das doenças renais. Eu, como cientista, às vezes não posso dizer de forma clara, mas eu digo que aquela quantidade de líquido, às vezes, que o paciente toma junto com o chá, vai fazer bem demais para o rim dele. Então, ok, não vou ficar brigando demais com essa informação, porque a ciência ainda não buscou no senso comum essa informação toda, feito você disse aí. Agora, o que é bom para os rins? Água?
Água é muito bom. Água é muito bom. Água, atividade física, alimentação saudável. Mas eu digo com muita clareza, assim, a gente mora num país que faz muito sol e a gente desidrata demais da conta. Então, tomar quantidade de água, que deixe seu xixi mais claro e que faz você ter uma diurese, fazer xixi de forma tranquila, menos mal cheirosa, é muito bom para o rim. Usar corretamente as medicações prescritas por médico, não ficar abusando de alguns medicamentos como anti-inflamatório, antibióticos. Isso é muito importante. E, além de tudo, e isso é ciência, tá, no estudo científico, procurar o nefrologista quando começar a sentir doença renal. Assim como a gente procura o cardiologista quando está alguma sensação de doença cardiológica, o nefrologista quando está com o neurologista quando está com algum problema na cabeça e por aí vai. Quanto de água, em média, a gente deve ter? Uma pergunta que, inclusive, recentemente foi revisitada pela ciência. Antigamente a gente falava, olha, entre 2,5 litros, 3 litros de água por dia. Isso depende muito no Brasil, né? No Brasil tem pessoas de 2 metros, a pessoa de 1,50 m, 1,60 m. Então, não dá para ser 2 litros, 2,5 litros para qualquer um. E depende da atividade física, do ritmo de vida daquela pessoa. Para ser assim, geral, e porque não se trata de um paciente individualmente falando, eu ia falar com ele, olha, você tem que tomar no mínimo 2 litros. Eu falo que tomar a quantidade de água para sua urina ficar clara e menos mal cheirosa é o ideal. Ah, Ana Emília, eu tomo 1 litro, minha urina está escura demais, eu fui uma vez no banheiro. Está errado. Aumente a quantidade de litro que você toma. Ah, mas eu não consigo. Treine, forma-se um hábito. Coloca no celular, coloca um despertador. Toda vez, eu lembro que a minha mãe fazia o seguinte comigo, Marconi. Emílio, você não sai de casa sem tomar um copo de água. Você não entra em casa sem tomar um copo de água. Eu lembro disso muito claramente. E é um hábito. Eu tomo água ao sair de casa, ao chegar em casa todas as vezes. Ao chegar no ambiente, ao sair do ambiente todas as vezes. Virou um hábito. E hoje é o que a gente busca. Uma urina um pouco mais clara, menos mal cheirosa, para tentar atender a demanda daquele paciente. Urinar muito é bom sinal? Mais ou menos. Existe uma doença que alguns estudos, acima de 4 litros, 4,5 litros de xixi por dia, pode ser adoecimento. Pode ser adoecimento. Assim como xixi à base de 800 ml, alguns estudos 600 ml por dia, é adoecimento. Nem muito, nem pouco, a média. Mas ninguém vai ficar medindo em ml o tanto de xixi que faz. Sem dúvida. Como é que a pessoa calcula esse tanto de Às urina? vezes a gente pede, né, o paciente para fazer xixi num pote e quantificar aquela diurese. Você pode fazer isso normalmente na sua casa. Só que às vezes esse urinar muito confunde com ir muito ao banheiro. Então, por exemplo, algum sintoma de doenças renais, seja ela doenças renais que adoecem cronicamente, assim como uma infecção de urina, por exemplo, Marconi, são várias idas ao banheiro, principalmente à noite. O paciente vai ao banheiro 2, 3, 4, 5 vezes à noite. Isso é um sinal de que pode ter adoecimento renal na história. Então, você vai uma vez, ok, 2, 3, tá alguma coisa de errado. Você vai no banheiro e fica com vontade de fazer xixi toda hora você está indo, pode ser que tenha alguma coisa de errado com o seu rim. É melhor averiguar isso de perto. Olha, quais são os fatores de riscos para as doenças renais? Eu disse aqui sobre 2 doenças muito importantes, a hipertensão e o diabetes. Talvez elas sejam, dentre as doenças que a gente tem hoje em dia, as principais doenças causadoras de doenças crônicas, que levam o paciente em hemodiálise mesmo. Mas genética é um fator de risco importante, por exemplo, se um familiar tem pedra nos rins, você tem muito mais chance de ter pedra nos rins. Se o familiar tem infecções de urina por alguma alteração renal, você também tem essa chance. Se o familiar tem alguma doença cística, você também tem essa chance. Mas, de novo, ter bons hábitos de vida e ter alimentação saudável faz com que você proteja não só da doença renal, de todas as outras doenças do nosso corpo. Então, eu lembro assim, se você tem história familiar, procure ajuda. E se você tem alguma dessas doenças, procure ajuda. Não fique esperando as coisas piorarem para chegar no momento que a gente vai ter menos do que fazer do que quando foi no começo. Né? Melhor prevenir do que remediar. Como que a gente previne das doenças? Cuidando, assumindo o propósito de cuidar da sua saúde. Então, o hipertenso mantendo a pressão controlada, o diabético brigando com a alimentação, com o controle da atividade física e do uso dos medicamentos, tomando bastante líquido, cuidando da sua saúde de modo geral, assim.
A gente vê ao longo dos anos, e a hipertensão e a diabetes, por muito é uma doença genética, mas por muito é uma doença que a gente adquire ao longo dos anos, por hábitos mal feitos mesmo, né, Marconi? Que o paciente não assume para tratar isso de uma forma correta e vai adoecendo o rim. O rim é um filtro, e ele acaba pagando pelo adoecimento de uma outra coisa. E a gente tem que ajustar isso ao longo do tempo. Então, de novo, atividade física, alimentação mais saudável, usar correto os medicamentos e frequentar o nefrologista anualmente é muito legal. Você disse que o rim é um filtro. Sim. A dúvida é, ele filtra o quê? Mas no próximo bloco a gente fala sobre isso. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes.